Ora, então vamos lá ao enunciado, ficha de trabalho número 4, em que é pedido para fazerem aqui alguns elementos novos, nomeadamente uma group box, que vai servir para conter todos os elementos que identificam uma pessoa, que neste caso eu chamei de aluno. Imaginem que isto é um inquérito aos alunos sobre a forma de deslocação de casa para a escola, em que é pedido um número, que nós vamos colocar a sua utilização ou a sua preenchimento através de uma numérica up-down, o nome, através de uma text box, o género, através de radio buttons. Como é que ele se desloca? Já será noutro grupo, outro group box. Como é que ele se desloca, ou seja, o seu transporte, em que é selecionado por checkboxes, e quanto tempo é que ele demora nessa deslocação, em que é colocado por uma combo, que é uma listagem, tem lista, para escolher uma das opções que nós programamos. E o botão que no final vai servir para, imaginem que isto é um formulário de inquérito, vai servir para enviar os dados ou para validar se está tudo pronto para ser enviado. Ou seja, este validar vai verificar se todos os elementos estão preenchidos para poder enviar o formulário. Este é o enunciado. Primeira coisa a fazer no projeto, a construção do ambiente para o utilizador utilizar. Então, vamos ao formulário e vamos lá colocar todos estes controlos. Como temos aqui group boxes e as group boxes vão ter os elementos, a primeira coisa que nós iremos fazer será colocar cá os group boxes. Então, os group boxes, como eu disse há pouco, não fazem parte dos controlos comuns, fazem parte dos contentores ou containers, como aqui está. É mesmo o que se chama group box, tá? E ao arrastarmos, ou então há outra opção, se nós colocarmos no elemento aqui ao lado, reparem que eu larguei, só cliquei e larguei. Ele fica com o cursor com a imagem que o elemento que nós selecionamos tem, e nós podemos navegar até aqui. Ou seja, há duas opções, eu acho que ainda não tinha falado nisto, há duas opções para colocarmos aqui os objetos, estes elementos. Ou clicamos e arrastamos, e ele tem o cursor daquela forma, ou então temos o objeto selecionado a azul e podemos clicar depois e arrastar conforme entendemos, e ele é construído da mesma forma. Então, uma group box, primeira coisa a fazer quando temos um elemento dentro do nosso formulário é mudar o seu nome para a programação, apesar de nós não irmos programar aqui a group box. A group box, se bem me recordo, é GRP, a sua nomenclatura, e este é o meu group box de alunos, a guardar o dado dos alunos. Tá? Neste caso, ele só muda o nome. Temos ali aquele group box 1, eu posso alterar ou simplesmente retirar. Aquela é a propriedade text, que aparece ali. Se eu executar, o nome aparece, este text, que é o que está, o nome não, desculpem, o text aparece no formulário. Então, para não aparecer aquilo, eu tenho que ir aqui à propriedade text, ou alterar, ou simplesmente apagar, conforme a opção do programador. Eu até posso colocar aqui identificação. Tá? E fica aquilo, não apaguei o grupo box 1, tenho que apagar o grupo box 1, não está ali a fazer nada, e fica este como a identificação, não é a identificação. Tá? Então este é o meu grupo para a identificação, em que eu vou ter 3 labels. A construção vocês fazem conforme acharem mais correto. Recordo que eu tinha colocado a nomenclatura LB, mas supostamente é LBL, e isto é para o número. Então, é esse o nome que eu vou colocar. E vou, no text, mudar o texto que aparece ao utilizador para exatamente ele selecionar o número.
Vou já colocar as outras labels. Posso organizar conforme entender. Eu vou alinhar à esquerda. Como já está aqui o texto, vou já mudar o texto. Isto é para depois o nome. E vou alterar o nome dele. O nome do controle para LBL. E isto é para o nome. E vou colocar uma terceira label para ele identificar o género. Então, LBL, género. E no text vou pôr exatamente género. Tá? Então, para a Group Box, as minhas labels já estão todas construídas. Falta-me os controlos para o utilizador poder preencher. Então, o número é através de uma numérica up-down. Vou alinhar por baixo. Já agora, como isto será para alunos, eu posso definir aqui o valor, como uma turma vai no máximo até 30 alunos, aumento aqui o valor central, que é para ser mais fácil de navegar para todos os números. O valor vou meter a 15 e já agora o máximo vou meter a 30, porque não há turmas maiores que 30 alunos, e o mínimo, não há nenhum aluno que tenha o número 0, vou colocar o número 1. Tá? E então este numérico up-down vai de 1 a 30 e o número inicial, eu não alinhei isto aqui, à esquerda vou alinhar, o número inicial que eu coloquei é o 15 só para termos menos deslocação para todos os números possíveis. Vou só tentar pôr isto mais ou menos visual, distribuído uniformemente. O nome será uma text box, já agora não mudei aqui o nome deste objeto, e não convém esquecer. Numérico up-down é no D, e neste caso será para guardar o número. O nome será uma text box, e o nome será txt nome. O género será Radio Buttons. E, já agora vou aumentar isto aqui para ficar com o mesmo tamanho do outro. Radio Buttons são individuais sempre. Então eu vou ter que colocar um Radio Button. Vou já alterar o nome. O nome é RDO. E neste caso será para masculino. E o text dele será exatamente o que eu pretendo escrever ou mostrar ao utilizador. Masculino. Tá? Primeiro radio button está, vou ter mais 2 radio buttons, então vou optar pela solução mais fácil. Copio este e vou colar. Uma vez, alinho. Não me posso esquecer de mudar o texto e o nome. Este é para o feminino. E, finalmente, neste group box, um último radio button, que é para indefinido. E o text também alterar. Aqui o texto do meu radio button. E este group box está concluído. Vamos ao segundo group box, que é para os elementos de deslocação, o transporte e o tempo que ele demora. Então vamos construir mais um group box. Eu vou utilizar as guias para pôr mais ou menos do mesmo tamanho. Mude já o texto para deslocação, que será os elementos
eu vou pedir ao utilizador nesta Groupbox, vamos mudar o nome. BRD, B, desculpem, e esta é desloca, põe só desloca, não há problema. E agora vou começar a colocar os objetos, que são estes controlos, que são duas labels. Uma delas é para o transporte. E a outra será para... Tenho que mudar o texto também. Deixa-me só colocar aqui. O texto será o transporte. E vou colocar já outra label para, mais cá em baixo, para o tempo. Dois pontos. E faltam-me os elementos. Então, aqui eu podia, na checkbox, podia já pôr uma lista, porque uma lista de checkbox é algo que depende da mesma situação. Mas para já, como é a primeira vez que vamos trabalhar com checkboxes, vou pedir para porem checkboxes simples, ou seja, é um elemento individual. Aqui nesta checkbox list, tínhamos uma lista que podíamos criar várias checkboxes, dependiam da mesma situação. Neste caso até era até era aconselhável nós fazermos isto. Mas como é a primeira vez que vamos trabalhar com checkboxes, eu pedi para vocês utilizarem checkboxes normal e é o que eu vou fazer. Então vamos fazer aqui uma checkbox para os vários elementos que lá estão. Esta chama-se CHK, se não me engano, e a primeira eu coloquei o carro, vou meter igual ao que está no enunciado. Vocês podiam pôr outros elementos, se deslocassem do vosso próprio meio de transporte. Tá? Carro, tenho o primeiro, posso fazer a mesma coisa, vou copiar e vou colar para os restantes. Convém a partir do momento que eu coloco lá um, ir logo alterar o seu nome. Se não estou enganado, aqui o segundo seria AP, mas já lá vou confirmar. Vou usar o nome dele. Se não for, também não há problema. Deixem-me só confirmar quais é que são. Era bicicleta ao segundo, posso trocá-los, não há problema. Bicicleta e autocarro é o que me falta. Então vamos aqui colar outro. Falta-me a bicicleta. Atenção que nas próximas correções eu vou ter logo estes objetos colocados. Só estou a fazer nestas primeiras vezes para vocês se habituarem, mas como isto demora muito tempo, eu nas próximas sessões de correções ou de sugestões de solução, eu vou já ter esta parte visual feita para não perder tanto tempo, está bem? Porque isto, aqui na construção desta parte, nós demoramos mesmo muito tempo. Vou fazer o último colar aqui das minhas check para o autocarro. Deixa-me mudar o texto. Check feitas, vamos só, venho aqui aumentar um bocadinho, ou até posso puxar aqui a Groupbox um bocadinho para cima, e é a vantagem da Groupbox, é que quando mexo do Groupbox, vêm todos os elementos que eu lá coloquei dentro, tá? E agora vou arrastar aqui um bocadinho mais para baixo, para colocarmos o tempo mais aqui em baixo, e vamos colocar o combo.
para o utilizador poder colocar aqui os meios de deslocação. Editar os itens, ou aqui, ou então nas propriedades, que há onde estar aqui, itens, está bem? Eu vou já aqui a este, que é mais simples. Então, os tempos que tinham que pôr aqui era 5 minutos, 15 minutos, podiam pôr outros, mas estes, pelo menos, tinham que lá estar. Não há problema. Ok? Muito bem. E falta o botão para, no final, nós podermos validar todo o nosso formulário e verificar se estava tudo preenchido ou não. Como tínhamos de ter todos os elementos preenchidos, temos que depois, aqui no botão validar, ou arranjar uma forma de o utilizador não enviar dados ou enviar aqui coisas que não estejam preenchidas. Então, a parte visual seria algo parecido com isto. Até tenho esta identificação aqui muito em baixo, posso aumentá-la ou subi-la aqui um bocadinho mais. Deixa-me só puxar isto aqui para cima e subir aqui todos os elementos. É a vantagem das group boxes, é que vem tudo atrás, não tenho que estar a pôr um de cada vez. Tá? Então, já está esta parte, falta uma parte da programação. E na parte da programação o que está pretendido, ou que é pretendido, é que vamos verificar se todos os elementos estão inseridos. Ou seja, se temos um número, se temos um nome, se temos o género preenchido, se pelo menos um transporte está preenchido e se o tempo também está preenchido. Então vamos lá a isto. Relativamente ao número, nós não precisamos de o verificar, porque o numeric up-down tem sempre um valor pré-definido. Então, não há necessidade de nós verificarmos ali o valor, neste caso. O que temos que verificar é se o utilizador preencheu o nome, o género, a forma de transporte e o tempo de deslocação. Então, há duas maneiras de fazer isto. Ou nós bloqueamos o botão até ele preencher tudo, ou ao carregar no botão, vamos verificar se todos os elementos estão preenchidos. E é essa forma, em primeiro lugar, que eu vou sugerir. Então, como é que nós fazemos isso? Tem que ser no método ao clicar no botão. Para isso, vamos clicar 2 vezes no botão, já vimos, e ele vai, no nosso código, inicializar o método clique do botão em que clicamos. E aqui o que é que vamos precisar? Nós vamos precisar, então, de verificar se todos os elementos estão preenchidos, a começar pelo nome. Então, vamos a isso. Como é que nós verificamos? Através de ifs. Então, vamos lá fazer isto. Alguns dos alunos fizeram aqui uma variável booleana para verificar se o teste, fazer um teste, a ver se o elemento estava verificado ou não. E se tivesse verificado, o teste ficava a true, e se não tivesse verificado, o teste ficava a false. É uma maneira, eu para já não vou pôr esse booleano. Vou pura e simplesmente fazer a primeira verificação. Então, if o quê? Vamos ver a nossa caixa de texto. Então, se a nossa caixa de texto não é o objeto, é o que lá tiver. Ou seja, se o texto da minha caixa de texto, e posso fazer de duas formas, for igual, porque é uma comparação, a vazio, e esta é a primeira forma que vocês podem fazer este if, se ele tiver vazio, significa que não está correto. Mas também pode ser pelo comprimento do seu texto, ou vazio, ou pelo comprimento do texto. São duas opções. Se ele estiver vazio, vai mandar uma mensagem, ou seja, uma message box, .show ao utilizador, em que este erro é, por exemplo, não preencheu o nome, e vamos dizer o título, vamos pôr aqui erro, que é igual aos outros que já fizemos várias vezes. Podemos pôr só um botão de OK, para ele carregar e apagar a mensagem, e podemos pôr um ícone de, por exemplo, da exclamação, é dizer que está aqui alguma coisa mal. Vamos então aqui aos ícones mais abaixo, e até pode ser, vou mudar, agora vou meter aqui o warning.
tá? E vou meter a mensagem. Então, primeira coisa de validação, vamos só verificar o nome e vamos fazer aqui um else. Else, e se tudo correr bem, que não é o caso, mas esta vai ser já a minha mensagem, se correu bem, vamos fazer aqui a cópia da mensagem e vamos ver já para este. Então, não será erro, será enviado, por exemplo, o formulário foi enviado e posso meter aqui, por exemplo, obrigado pela participação. E até posso colocar ainda o nome que ele lá colocou. TXT nome ponto o texto que ele lá colocou. Tá? Então, atenção, que eu só estou para já a verificar o nome. Tenho depois de verificar todos. Mas, para efeitos de teste, vamos lá tentar isto. Então, tenho o meu formulário. Se eu não tiver preenchido, ao fazer validar, não preencheu o erro. Não, desculpem, erro, não preencheu o nome. Ok? Se eu tiver ali alguma coisa, atenção que ainda não verifiquei as outras coisas. Validar. Para já ainda não. Obrigado pela participação. E tá, tenho ali um ponto de exclamação igual, a mais, e tenho ali o nome. Obrigado pela participação e o nome que ele foi buscar. Fica mais. E o warning, se calhar, não é o melhor ícone. Então vamos já mudar isto, depois vamos fazer as outras verificações. Então, obrigado pela participação. Estava aqui um ponto de exclamação em mais. Vou tirar o ponto de exclamação e vou deixar um espaço para depois apresentar o nome depois. E o ícone não será um warning. Podemos alterar para outro tipo de ícone. Vamos ver qual é que poderá ser mais adequado. Por exemplo, vamos pôr information. Tá? Vamos só ver como é que isto está agora. Se eu colocar aqui e ver se o ícone é interessante ou não. Information, ok, pode ser. Aqui o i não fica mal. Tá? Então vamos continuar. Já verificamos o nome. E o que é que vamos fazer a seguir? Já agora ponho aqui outra coisa. Igual a vazio. Se eu puser ponto length igual a 0, é a mesma coisa. Ou seja, ele vai comparar o comprimento. Se o comprimento for 0, então também tem erro. E vou deixar agora assim, é para verem que funciona. Então, se funcionar, se ele não se ele não tiver nome, entra aqui. Caso contrário, manda mensagem. Não mande já a mensagem. Eu posso, pura e simplesmente, dentro deste else, ir fazer mais um if. Para quê? Para a verificação a seguir do género. Então, o que é que eu tenho que verificar aqui no género? Tenho que verificar se pelo menos um destes radio buttons está selecionado. Então, esta era a parte onde tiveram mais dificuldade. Por isso convém estarem atentos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ao meu RDO masculino ponto checked. Então, se o meu botão, se o check tiver a false do masculino, e, porque eu tenho que os comparar a todos, tenho que vos verificar todos. Se nenhum estiver preenchido, tenho que mandar uma mensagem também de erro. Então, se o primeiro tiver a false, vamos fazer o resto. RDO, feminino. O checked também tiver a false. E, finalmente, ainda, e o RDO indefinido ponto checked também tiver igual a false, e reparem que eu utilizo a programação do Visual Studio para ele preencher quase tudo automaticamente. Então, se isto tudo tiver a false, o que é que vai acontecer? Vai mandar uma mensagem de erro. Vou aproveitar esta mensagem e vou colocá-la aqui. Só que em vez de ser não preencheu o nome, é não preencheu o género.
E o resto, vamos colocar aqui esta mensagem só é enviada se tudo correu bem. Então vou tirá-la daqui, Ctrl X, e vou metê-la depois deste if. Ou seja, se ele não deu erro no texto, se ele não der erro ali, ou seja, tenho que pôr aqui um else, já posso mandar a mensagem. Atenção que ainda só estou a verificar duas situações. É o texto e o género. Mas vamos testar, ver se está a funcionar. Então, não preencher o nome, validar e só não preencher o nome. E não faz mais nada. Se preencher o nome, validar, não preencher o género. Porque o género ainda nenhum está preenchido. Ok. Então, se eu preencher, e reparem que ele automaticamente sabe, como tem 3 radios, e estão os 3 dentro do mesmo group box, ele automaticamente, o radio button só tem uma seleção. E ele remove a seleção do anterior para colocar dentro do mesmo. Tá? Apesar de serem elementos individuais, ele sabe, se um tiver check, todos os outros que existirem ali não deverão estar check. E ele faz esta situação. Vamos só agora tentar validar, e ele supostamente há de enviar, porque já tem os 2 que eu estou a testar corretos. Vamos ainda fazer aqueles. E ele, obrigado pela participação, porque neste momento ainda não estou a verificar os outros, ainda tenho que ir verificar. Então, esta era uma das soluções. O que é que vamos ter que fazer a seguir? Se este tiver if, se este if, não é já a mensagem, ainda vou ter que ir fazer outro if. Ou seja, até vou copiar isto, está bem? Só que agora, em vez de ser as checkboxes, serão, desculpa, em vez de ser os radio buttons, serão as minhas checkboxes. E agora vou meter aqui, primeiro é o carro, e vou ver os outros todos. Neste caso, vou aproveitar este if que já tinha feito e vou verificar todas as checkboxes. A seguir, acho que pus a pé e aproveito aquilo. Ainda me falta o autocarro e a bicicleta. E ainda me falta o autocarro. Tenho que aumentar aqui o if com outro if. Falta-me o autocarro, ponto, check. Tá? E habituem-se a utilizar a facilidade de programação do Visual Studio para acabarem a vossa programação, porque isto é muito rápido se utilizarmos o Visual Studio na sua programação. Então, neste caso, estive a fazer, deixem-me só fechar esta tab para ele ir, ele não fez, mas tem que fazer, vamos fazer aqui o Ctrl T para ele fazer a tabulação, não fez, será aqui, não é aqui, ele depois já faz. Então, aqui já está, vamos ver agora a parte do transporte, a ver se, oi, falta-me ali só mudar uma coisa. Não é o género, é o transporte, desculpa. Não mudei a mensagem. Aqui é o transporte. Vamos testar outra vez. Já vimos esta parte do nome, já vimos esta parte do género. Não vou preencher o transporte, faço a validação e ele diz não preencheu o transporte. Neste caso, as checkboxes, como são individuais, eu posso selecioná-las todas. Tá? Por isso é que eu quis pôr radio buttons e checkbox individuais. Vocês podem selecionar mais que uma. Na checkbox list, podemos restringir esta opção. E ele, neste caso, pode selecionar uma ou várias, está bem? Na checkbox list. Mas devemos lá chegar. Então, se eu tiver um transporte selecionado, ao validar, obrigado pela participação, porque ainda não verifiquei o tempo. Tá? Vamos só verificar o tempo. Vamos parar. E agora fazemos mais uma vez, mais um if, aqui dentro deste. Ou seja, eu acho que ainda tenho aquilo copiado, vou fazer Ctrl V. Neste caso, a última coisa que me falta verificar é
a minha combo. Então, se a minha combo... Como é que eu chamei a combo? Olha, não me dei o nome à combo box, por isso ela ainda está aqui assim. Ainda vou mudar. Vamos aqui à combo box, se calhar ainda não mudei o nome. Esqueci-me de dar o nome da combo. SMB. Vou pôr tempo. Tá? E vamos lá agora à programação. Então, CMB, ele agora não reconhece ainda. CMB, ponto, e aqui eu posso não saber qual é a melhor opção. Selected Index. Se tiverem aqui marcado, olhem para ali, ele dá a sugestão. Selected Index. O que é que ele faz? Obtém o índice. Pode ser. Se eu fizer o Selected Index, se ele não tiver nenhum, devolve menos 1. Então eu posso utilizar este. Então, se a minha combo.selectedIndex, se ele for igual a menos 1, significa que não preencheu o tempo de deslocação. Caso contrário, manda a mensagem obrigado pela participação. E só isto chega. Vamos testar. Tenho o nome. Posso preencher. Se validar, diz que não preencho o género. Preencho o género. Valido. Digo que não preencheu o transporte. Preencho transporte. Valido. Não preencheu o tempo de deslocação. Preencho o tempo de deslocação. Valido. Obrigado pela participação. Percebido? Isto da programação em si não é nada de novo. A única coisa nova seria a parte dos radio buttons, que temos que ver se está checado ou não checado, e aqui a parte dos transportes, se está checado ou se não está checado. A parte da construção do nome e da seleção do tempo, nós já tínhamos visto anteriormente. Faltam 4 minutos, eu vou parar aqui a correção. Na próxima aula ainda vou fazer aquela parte do botão validar não estar ativo. Mas é muito simples. É só no form load, e para isso vamos carregar aqui 2 vezes no form para ele criar o form load, é só colocar o nosso botão validar igual, desculpem, o botão validar ponto enabled igual a false. Ou seja, quando iniciamos o nosso botão fica false, porque é como está a dar erro. Não é igual, estou a fazer uma comparação, é só igual. E neste caso eu não posso preencher, tenho que verificar. Então aqui sim, tinha que depois ir construir aqui um subprograma para validar, e este código saía deste botão e ia para o subprograma validar. Tá? Deixem-me só fazer aqui, tentar fazer aqui rapidamente. Vamos fazer aqui um public void não. Pode ser. Public void. Valida informação. Valida info, ou seja, não entra nada. E o que é que vamos fazer aqui? Vamos fazer este código aqui, tiramos isto daqui, enviamos aqui para baixo, só que a cada interação agora, este botão validar não tem grande solução, a cada alteração, ou seja, tinha que ir aqui ao objeto do nome change, e no objeto name change ia chamar o verifica, ou valida, neste caso, valida info, chamava esta validação, tá? E neste caso, quando mandava a mensagem, aqui no else, tinha que colocar o botão, falta-me agora a fechar aqui uma chaveta, tinha que colocar o botão de validação, o enabled, só quando ele tivesse tudo preenchido é que passava para true. E vamos lá tentar agora. Então,
Reparem no seguinte, se eu mudar aqui qualquer coisa, ele diz-me logo, não preencheu o género, ao preencher numa. Ou seja, se eu agora carregar em todos, se eu selecionar todos e mudar o tempo, e agora mudar aqui outra vez o nome, ele já me diz obrigado pela participação, mas não devia. Ele só ia mudar aquilo, aquela mensagem saía dali e eu podia validar depois. E agora depois, ao clicar no validar, é que ia obrigado pela participação. E podia ser a segunda solução. Está bem? Não vou chatear mais, tanto que está na hora de sairmos.